Eu acabei de chegar numa conclusão de que o conhecimento vai ser a minha salvação. Calma aí que eu vou te explicar, vamos tomar um café. Continuando, né? Eu sinto a necessidade de buscar conhecimento, de aprender coisas novas, ter um projeto, de ter algum conhecimento a seguir, sabe? Um passo a passo, uma direção, ter sempre todo dia ali uma aula para eu assistir, alguma coisa para eu aprender, alguma coisa para eu tentar, uma ideia nova. Eu preciso disso, mas não necessariamente exatamente igual à escola, né? Sei lá, alguma coisa falta na escola. Eu não sei definir exatamente o que ele é, mas então, que o conhecimento vai me salvar, mas não da forma como você imagina. Por quê? Porque normalmente quando a gente escuta que o conhecimento salva, que você precisa, a vida inteira a gente escuta, você precisa estudar para ser alguém na vida, para conseguir alguma coisa, qualquer coisa que você quiser, você precisa estudar, você precisa se esforçar naquilo. Isso é verdade, mas não é nesse sentido que eu tô dizendo que o conhecimento vai me salvar e vai me fazer ter uma vida boa. O que eu quero dizer é que o conhecimento na minha vida é necessário que eu tenha um trajeto, que eu tenha todos os dias uma coisa para eu fazer, para eu aprender, para eu tentar, porque quando eu não tenho, aí é que tá a diferença. Não é que o conhecimento vai me salvar por conta de estar buscando conhecimento para conquistar alguma coisa, não. É porque quando eu não estou buscando conhecimento, eu caio num limbo, num vazio infinito de procrastinação. Aí eu chego no final do dia e aí eu vou ver, passei o dia inteiro no celular. Por quê? Porque eu não tinha alguma coisa específica para eu ir fazer. Eu não tinha um curso para eu seguir. Quando você está na escola, quando você está numa faculdade, você todos os dias tem uma tarefa para você fazer. Só que aí é que está o problema. A gente sempre foi mandado essas coisas, sempre foi obrigado a fazer essas coisas. Nunca teve o assunto como que você pode desenvolver o gosto por fazer aquilo, ou como que você pode definir para si mesmo um caminho, né? Porque assim, quando você segue um curso, você segue um passo a passo, de acordo com essa coisa você tem que aprender primeiro, para você poder entender essa, para depois essa. Como que você sozinho faz isso? A gente não aprende isso. A gente não aprende a aprender. Eu acho que a escola, aí é que tá. Cheguei num ponto. Eu acho que o que falta, o problema que eu disse que eu não sabia qual era a resposta na escola, é que eles ensinam, mas eles não te ensinam a aprender. E eu acho que esse deveria ser o ponto essencial. Além deles terem que ensinar alguns conteúdos e algumas coisas que são necessárias e não tem lá, eu também acho que eles deveriam ensinar as pessoas, as crianças, a aprender alguma coisa. Porque aí sim, você pode ensinar uma coisa para todo mundo, ensinar a aprender. Mas tem um ponto que é necessário e que é importante, é que esse conhecimento, essa busca por conhecimento, ela tem que ser possível também. Ela tem que ser algo que você consegue se imaginar bom naquilo, ou se imaginar entendendo aquela coisa. Porque pensa assim, quando eu tenho a vontade de aprender uma coisa nova, eu vou lá, e aí eu começo ruim naquela coisa. É sempre aquela mesma curva de aprendizado. Você começa percebendo e entendendo quão ruim você é naquele assunto ou naquela tentativa, naquela coisa, né? Naquela prática. E aí, a partir desse momento, você vai estudar, você vai praticar, você vai treinar aquilo ali. E aí você vai melhorando aos poucos. Para que você consiga suportar esse início onde você se sente ruim, você precisa pelo menos ter um vislumbre, ter uma ideia de que você consegue, que você é capaz de entender aquilo, de chegar naquele final, né? E esse começo, ele é bom, porque você tá ali tá tentando, você sofre com umas coisas que depois de pouco tempo, de pouco estudo, ou de algumas tentativas, você
aprende a fazer aquilo ali. E aí é uma sensação incrível, né? Você tentou por um tempo fazer aquela coisa e agora você faz e percebe que era fácil. Que você conseguiu passar por aquela fase difícil, que você conseguiu aprender aquela coisa que você estava tentando. Essa parte, caraca, eu entendi. Eu consegui fazer o que eu queria fazer. É a parte mais legal. É provavelmente uma das sensações mais legais que tem na vida. É você aprender uma coisa nova. A gente acaba perdendo essa graça de aprender coisas, né? Eu acho que muito disso é porque quando a gente está na escola, a gente escuta muito. Principalmente você tem que estudar. Os nossos pais, os mais velhos, os professores, eles não sabem explicar que o estudar não é você ser obrigado a estudar aquelas coisas que você não se interessa. Quando você estuda uma coisa que você tá interessado, que você tem vontade de aprender, que você gosta daquele assunto, é um mundo completamente diferente. A gente não aprende, não entende que o estudar, as crianças elas não têm a perspectiva de que o que o pai dela tá falando, que você tem que estudar para ser alguém, você tem que se dedicar, tem que estudar. Repete sempre essa palavra. Só que esse estudar, o que ele é? É você se dedicar, passar pela fase de onde você não entende nada, começar a entender sobre aquela coisa, treinar, voltar sempre naquilo, se aprofundar, buscar fontes diferentes. É divertido estudar. Só que como a gente tem só aquela interpretação do que estudar é aquilo que a gente vê na escola, onde a gente é obrigado a estudar umas coisas que a gente não se interessa, ou o professor, não é que a gente não se interessa, qualquer pessoa pode gerar um interesse na outra. A única coisa que precisa para você conseguir gerar um interesse em alguém é você conseguir fazer a pessoa entender o quão importante é aquilo ou o quão interessante é aquilo. Um cara que é da física quântica, que ama aquele assunto, que estudou muito e que entende num nível profundo aquilo ali, consegue explicar uma coisa que é extremamente complexa de uma forma interessante e divertida. Por quê? Porque ele gosta daquilo, porque ele estudou muito aquilo. E ele conseguiu, usando outras áreas da vida, que é, no caso, comunicação, conexão interpessoal, né? Tipo, ele sabe lidar com outros seres humanos, ele sabe gerar o interesse na outra pessoa. Esse é outro ponto também, a junção de várias áreas da vida, né? Áreas do conhecimento. Quando você começa a estudar uma área, você percebe que se você tivesse um pouco mais de habilidade numa outra área, você se daria melhor nessa. Você entenderia melhor essa. Ou você poderia se aprofundar mais nessa principal. E aí você vai estudar essa outra porque você gosta muito dessa. Então o conhecimento, ele vira uma coisa incrível. E o que eu estava querendo dizer, que foi meu pensamento principal, é que na minha vida eu preciso estar sempre buscando conhecimento. Eu preciso ter um curso para eu seguir. Às vezes eu falo muito mal de faculdade, mas eu digo também de que a faculdade é importante, é interessante, é uma boa ideia, quando você realmente gosta daquilo que você está querendo estudar. Por exemplo, na faculdade que eu estou fazendo agora, Ciência da Computação, eu estudo muitas áreas que são completamente obsoletas, mas ainda está lá no currículo da faculdade e aí você tem que estudar aquilo ali porque você é obrigado. Eu acho que o que desanima a gente de estudar, de buscar conhecimento, de depois da escola, depois da faculdade, continuar estudando coisas e interesses pessoais, o que desanima a gente é a falta de sentido que vem dessas organizações base, né? Faculdade, escola, ensino médio. Essas organizações básicas fazem você aprender coisas que você não vai usar, que não fazem parte da sua personalidade, de quem você é, do que você gosta. Tem pessoas que são mais da matemática, tem pessoas que são mais das artes, tem pessoas que são mais das pessoas, né, de conexões. Então, devia ter essa diferença, mas não tem. É uma padronização robótica, parece que quer transformar todas as pessoas em um único indivíduo que sabe daquelas únicas coisas, que passam nas mesmas avaliações. Por quê? Se você seguir o padrão de pensamento do que eles estão avaliando ali, do que eles estão ensinando, se todo mundo seguir o mesmo caminho de forma perfeitamente de acordo com o que eles querem, todos vão chegar no final sendo as mesmas pessoas, entendendo os mesmos conhecimentos, passando com as mesmas provas. Não tem prova diferente para pessoa diferente, não faz sentido isso, cara. Tipo, tem pessoa que quer cursar um negócio que tem relação com matemática.
E aí essa pessoa gosta de matemática e ela vai fazer uma avaliação que tem relação com matemática. A outra vai fazer com relação a artes. A outra vai fazer com relação a conexões humanas. Sei lá, cara. Não faz sentido ser tudo padronizado igualzinho a mesma coisa. Pode ser um padrão, mas um padrão que tenha várias... Bom, e minha conclusão, meu pensamento final, que eu até me passei aqui, falei de muitos outros assuntos, não necessariamente o ponto principal que eu estava querendo dizer, é que a escola, a faculdade, te obrigavam a fazer aquelas coisas, né? A estudar aquilo que eles colocavam lá para você fazer. E você aprendeu assim a vida inteira. Agora que você já é um adulto, no meu caso, que eu sou um adulto, eu preciso e eu quero estudar coisas que são do meu interesse. E aí sim vai ser legal. Só que eu não aprendi a aprender, eu não aprendi a buscar o que eu preciso aprender, ou qual seria a ordem do que eu deveria aprender. Essas coisas que são extremamente importantes não tem na escola. Você aprendeu a sempre obedecer. No trabalho você tem que obedecer alguém. Na escola você tinha que obedecer. Se você quisesse falar alguma coisa, você tinha que levantar a mão. Você não podia trabalhar em equipe. Você não podia buscar informação fora do que você lembrava de cabeça. Então você tinha que decorar as coisas. Então, milhares de problemas tornam você uma pessoa que depende de obrigação. Depende de outra pessoa para fazer aquilo que você quer. E aí agora eu preciso comprar cursos. Ou eu preciso, de alguma forma, eu sozinho aprender como que eu faço para definir um trajeto, definir um passo a passo para mim mesmo, entendeu? E isso eu não tenho, e isso é o que eu percebi que é um problema na minha vida. O conhecimento vai me salvar, e eu percebo que ele vai me salvar, tanto no lado que todo mundo fala de que você precisa estudar para ter alguma coisa, para conquistar qualquer coisa que você queira, você precisa estudar, eu concordo plenamente, tanto no lado de que quando eu não tenho algo a seguir, quando eu não tenho um conhecimento a buscar, alguma coisa para eu estudar, desperdiço a minha vida completamente. Eu não faço nada, eu fico procrastinando. Então, ter um caminho, um projeto, uma rotina para seguir de estudos, aprender uma coisa nova, eu chego no final do dia feliz, eu aprendi uma coisa nova, então eu me desenvolvi, e é isso. Era isso que eu queria dizer, foi esse pensamento que eu tive, e aí eu decidi gravar esse vídeo. E viajei na maionese sobre vários assuntos, mas eu acho que todos eles se conectam, né? E o café acabou. Deixem nos comentários qualquer reflexão que você tinha. Deixem nos comentários qualquer reflexão que você tenha tido com esse vídeo. O que você acha do sistema de ensino? O que você acha sobre buscar conhecimento? Você acha que conhecimento é a salvação? Que tipo de salvação que é pra você? Dá uma filosofada aí nos comentários. Qual é a melhor forma de você aprender? Bom, é isso aí. Seja feliz, forte e saudável. E busque conhecimento.